A cultura instalada na sua empresa está alinhada aos propósitos dela? E como que está a sua equipe? Ela está com essa cultura e com essa identidade muito impregnada nas suas atividades? Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e vamos falar agora sobre culturas na sua empresa. Como que está essa cultura? O que é essa cultura? Totalmente conectada aos valores. Então, se a empresa está fortalecida com os seus valores, a cultura ela vem de encontro aos líderes, aos colaboradores, à direção, a toda a equipe e o seu alicerce. Então, pense comigo, como é o planejamento estratégico da sua empresa? Existe esse planejamento, visão, missão, princípios, valores? A empresa tem um código de conduta e é muito legal a gente fazer um vínculo aqui a um vídeo que nós temos aqui no Abaflix que fala sobre identidade empresarial. E a partir dessa identidade nós vamos falar um pouco de cultura. Você sabia que hoje dentro das organizações como um todo a maior crise é a de cultura e identidade empresarial? E esses dados eles são da Forbes e a gente começa a pensar, né? O quanto é importante, o quanto é conveniente trabalhar a cultura. Mesmo que essa empresa ela é familiar, ou mesmo que essa empresa ela tem um modelo totalmente diferenciado, precisa trabalhar a cultura e conectar as pessoas a essa cultura. E é sobre esse olhar que nós vamos falar um pouco agora, nesses próximos minutos, dentro de cultura e identidade empresarial. O que determina essa cultura nas empresas? Começamos por algo muito básico. Primeiro, as políticas. As regras, regulamento interno, você tem na sua empresa? Essas políticas, elas estão estabelecidas? Um exemplo muito simples, que aqui vale a pena a gente falar. Empresas que têm colaboradores, que têm familiares trabalhando na mesma empresa. O que acontece? Tem regras. E tem empresas que funcionam muito bem, né? Pai e filho trabalhar na mesma empresa, em setores diferentes. Tem empresas que isso é proibido. Isso são políticas, então tem que estar escrito, tem que estar documentado. Então começamos com as políticas, elas estão claras? Se estão claras, nós vamos para um nível de liderança. As lideranças conhecem essas políticas, elas estão disseminadas. Se elas estão disseminadas, os líderes trabalham com a sua equipe um organograma. E esse organograma, ele tá claro, cada pessoa na sua função, ela sabe as suas responsabilidades, ela conhece o seu nível de hierarquia e como que ela tá estruturada dentro dela, e a partir daí começa a se pensar assim, bom, se eu tenho liderança, se eu tenho políticas, se eu tenho esse alinhamento com o organograma, o que mais que eu posso conectar aqui? Os valores. Os valores estão estabelecidos? As pessoas conhecem de fato esses valores e praticam no seu dia a dia. Por exemplo, se a empresa ela preza por honestidade como um valor, ela não pode ter caixa 2. Então as ações dela estão congruentes ao que ela está colocando como regra e como política, então toda essa análise cabe dentro da cultura. E essa cultura que nós falamos aqui, ela está alinhada dentro de uma rotatividade. O que é o nosso balizador aqui que você pode pensar? Na minha empresa tem muita rotatividade? As pessoas trocam muito de emprego? Elas estão sempre num fluxo ou elas permanecem? Eu consigo reter esses colaboradores na minha empresa? E aí tem um fator que é determinante aqui, que é a remuneração. Então não adianta eu ter políticas, não adianta eu ter uma cultura disseminada, tudo estar conectado, se eu não tenho uma remuneração compatível, né? Se esse meu colaborador ele não se sente valorizado. Então, tudo isso gera uma cultura e gera uma energia dentro da empresa e essa energia ela precisa ser observada. Se não for observada pela direção, ela deve ser observada pelos líderes que compõem essa empresa. Então, a cultura ela é passo a passo, né? É uma caminhada, é um dia a dia e é uma construção. Então, tudo precisa estar conectado. O que está escrito com a prática e com as ações que se faz com toda a cadeia, fornecedores, clientes, sociedade, colaboradores, né? Todos que estão envolvidos nesse mesmo objetivo dessa empresa. Então, nós temos alguns passos para desenvolver essa cultura. O primeiro deles é importante identificar qual é a cultura que está na minha empresa.
Faz uma pesquisa de clima, né? Que é muito bacana, uma ferramenta que é muito simples de se aplicar e precisa, a partir dela, ter esse entendimento. Que cultura que eu estou criando dentro da minha empresa? Que cultura que as pessoas estão sentindo no dia a dia? Estão presas à marca? Ou estão presas às suas atividades? Ou ela não tem essa conexão com a marca e sim com os valores? Então, tudo isso faz parte da cultura, né? Então, primeiro eu tenho que identificar o que predomina na minha empresa, o que as pessoas se conectam nela. Hoje a gente vive na era da experiência dos clientes, né? E aí a gente olha para dentro da nossa empresa e o que conecta essas pessoas à nossa empresa, né? O que faz brilhar o olho? E esse brilhar os olhos é o nosso processo de cultura. Então, se elas se conectam pela cultura, pela história, pela entrega dessa empresa, isso significa que o brilho no olho vai existir. Então, ela está feliz no que ela está fazendo, né? Isso é bem bacana se observar. Então, identificar a cultura, e uma sugestão aí é a pesquisa de clima, de tempos em tempos, definir uma frequência a cada 6 meses, a cada ano, mas o importante é fazer ela. Outro passo que é importante aqui é avaliar a cultura, né? A cultura que predomina na nossa empresa, ela é uma cultura adaptativa, que a gente fala, as pessoas se adaptam facilmente ou têm resistência? Como que elas se posicionam no dia a dia? Mudou um processo, mudou uma forma de fazer atividade, mudou um contato com o cliente. É muito fácil das pessoas se adaptar, ou seja, tem uma política clara de adaptação, ou existe normas, existe regra e algo totalmente diferenciado que ela tem dificuldade de se adaptar. Então essa já é uma leitura, né? Primeiro eu identifico e depois eu mapeio qual é essa cultura que predomina dentro da minha empresa. Terceiro ponto é identificar qual é a cultura desejada. Então, direção com liderança identifica que cultura queremos, o que nós queremos atingir para as pessoas que trabalham conosco, em todos os níveis, né? Desde direção, gestores, supervisores, níveis mais operacionais, mas trazer todos para o mesmo objetivo. Como fazer isso? Entender e perceber que diferentes empresas têm diferentes pessoas e têm diferentes culturas. Então, o que dá certo para uma não significa que dará certo para a sua. Então, é todo um entendimento e olhar para dentro do próprio negócio. A gente tem alguns passos que nós vamos falar agora rapidamente para vocês entenderem e compreender como que é desenvolver essa cultura na empresa, né? Como chegar nesse nível desejado. Começamos por onde? Comunicação. Nosso pilar mestre aqui. Eu preciso comunicar para todos os níveis. Tudo o que acontece na empresa, claro que analisando o nível de informação que é pertinente para cada um, né? O quanto ele deve chegar. Mas essa comunicação transparente, que ela venha em todos os níveis e que ela venha com frequência, né? Que não tenha uma reunião agora, nessa semana, e daqui 2 meses uma próxima reunião. Então, se é quinzenal, toda quinzena deve ter essa reunião. E essa comunicação, ela precisa ter uma sistemática para funcionar. A gente fala que é uma comunicação 360 graus. É de direção para baixo e no nível operacional até a direção. Então, essa comunicação ela precisa acontecer em todos os níveis. E aí vem a grande importância da liderança, né? Aí vem trabalhar a partir das lideranças essa cultura. E outro olhar que é bem importante aqui é padronização. Quanto mais padronizado for, quanto mais regras claras tiver, maior o nível de comprometimento das pessoas. Então, assim, uma empresa que tem uma política de remuneração variável, por exemplo, que tem avaliação de desempenho, precisa ter as regras abertas e claras para todos conseguirem crescer na mesma proporção e conseguirem evoluir. E aí começa a impregnar essa cultura, né? Porque se acredita que a empresa ela é transparente e justa com todos, tá? Isso é bem bacana de observar. E aqui nessas regras a gente tem todo um entendimento que começa lá no recrutamento e seleção. Hoje tem um termo bem interessante que se usa, né? Que é contratar funcionários fora de série. O que é o fora de série? Quem está fora da regra. Funcionários que estão dispostos a criar e ousar. E aí desenvolver a cultura alinhado a esse novo perfil de colaborador que está aí. Só que tem um detalhe. O que acontece? Nós precisamos desenvolver essas pessoas, as suas competências para entrar dentro dessa cultura. Isso é bem importante, né? Então é entender que as pessoas entram de diferentes formas, de diferentes maneiras, com diferentes perfis e precisam se adequar a uma única cultura. Então é um trabalho contínuo, né? E sempre está trabalhando e fomentando desde o processo de integração, quando esse colaborador inicia, até a sua continuidade, treinamentos, cursos e meritocracia e políticas dentro dessa empresa. E a quarta etapa que nós temos aqui é alinhar a cultura empresarial. Então, se eu mapeei
Desenhei a cultura desejada, agora eu vou olhar para dentro da minha empresa e vou alinhar a cultura que eu quero. Então, eu já tenho um resultado, uma pesquisa de clima, eu tenho um passo a passo que eu posso considerar. O que nós vamos formatar aqui? Um plano de ação. E esse plano de ação é entender que a cultura, ela precisa ser construída num passo a passo, né? O que vai se fazer hoje a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, prever tudo isso dentro de um plano de ação e um monitoramento contínuo. Até para ver se realmente essa cultura as pessoas estão aderindo ou se precisa ir ajustando ela no caminho e adequando conforme cada realidade. Dentro dessa cultura também construída, além do plano de ação, nós podemos criar as políticas formais, né? Formalizar as políticas, se elas não existem na sua empresa ou precisam ser revisadas, construir essas políticas e transformar isso num comportamento contínuo das pessoas, né? Que elas mesmas, os próprios colegas vão fazendo um brainstorming e vão compartilhando as ideias, vão se policiando, vão se analisando e vão construindo, né, as políticas de uma forma muito mais leve, mas que pelo menos elas estejam documentadas e a empresa tenha consciência de que essa documentação ela precisa ser formalizada e revista de tempos em tempos. Para finalizar e para consolidar esse plano de ação, que é estratégico, sugere-se que tenha um plano de ação específico de gestão de cultura. O que acontece? Pode-se trabalhar ações no semestre ou no ano que venham a casar com essa nova necessidade da empresa, que é fomentar a cultura empresarial e que as pessoas elas se sintam não só parte do negócio, mas que elas se sintam comprometidas com a mudança e realmente tenham esse negócio que a gente fala na veia, né? Que ele seja o DNA de cada pessoa que está trabalhando nessa empresa nesse momento. Gostou do nosso momento? Comente aqui se você já utiliza algumas práticas para desenvolver a cultura na sua organização e se ela já está difundida entre todos os colaboradores. E lembre-se, se inscreva nos canais, curte, compartilhe e toda semana terá episódios novos em vídeos, abacast, post no blog e lives para ajudar você na evolução dessa jornada.